Você sabia que o Egito pode guardar segredos que mudariam tudo o que sabemos sobre a civilização antiga? E se a verdade sobre a esfinge de Gizé fosse muito mais misteriosa do que qualquer um jamais imaginou? Escondidos nas profundezas da areia do deserto, há túneis e labirintos que até hoje permanecem quase intocados. A pergunta é: o que exatamente está oculto sob a esfinge, esperando para ser descoberto? A esfinge de Gizé é um dos monumentos mais icônicos e enigmáticos do mundo. Com mais de 20 metros de altura e 73 metros de comprimento, essa imponente figura de um leão com a cabeça de um faraó tem guardado os segredos do Antigo Egito por mais de 4.500 anos. Localizada ao lado das grandes pirâmides, a esfinge não apenas representa o poder dos faraós, mas também desperta a curiosidade de estudiosos e exploradores de todo o mundo. Quem construiu essa estrutura monumental e, mais importante, por quê? Alguns acreditam que a esfinge foi esculpida durante o reinado de Khefren, o faraó que construiu a segunda maior pirâmide de Gizé. No entanto, há muitos que questionam essa versão oficial. Historiadores alternativos e arqueólogos especulam que a esfinge pode ser muito mais antiga do que se pensava inicialmente. Há até teorias que sugerem que a erosão na base da esfinge foi causada por água, indicando que ela pode ter existido durante uma era muito anterior, quando o clima do Egito era úmido, talvez há mais de 10.000 anos. Com seu olhar enigmático voltado para o leste, a esfinge já foi chamada de guardião do horizonte. Seu silêncio ao longo dos milênios só alimenta ainda mais as teorias e lendas ao seu redor. Uma das mais intrigantes, a ideia de que alienígenas poderiam ter tido um papel em sua construção. Sim, segundo alguns teóricos dos antigos astronautas, a esfinge pode ter sido projetada com a ajuda de seres extraterrestres que teriam usado tecnologia avançada para moldar essa estrutura em um período muito anterior ao surgimento da civilização egípcia, e isso nos leva a um mistério ainda maior. Debaixo da esfinge, escondido em suas profundezas, foi descoberta uma série de túneis e câmaras subterrâneas. O que esses túneis guardam? Seriam eles parte de uma rede oculta de conhecimento proibido, um segredo que os antigos egípcios tentaram proteger a todo custo? Ou talvez algo ainda mais surpreendente? Prepare-se, pois essa é apenas a ponta do iceberg de um dos maiores enigmas da história humana. Foi em meados do século XIX que começaram as primeiras escavações em torno da esfinge, e logo os arqueólogos perceberam que havia mais sob a superfície do que se podia ver. Relatos de antigos exploradores mencionavam passagens subterrâneas que se estendiam sob o monumento, mas durante décadas essas histórias foram vistas como meras lendas, nada mais do que a imaginação fértil de aventureiros em busca de fama. Então, em 1925, uma equipe de arqueólogos egípcios, liderada pelo Dr. Emile Baraisi, começou a desenterrar áreas ao redor da esfinge. Durante suas escavações, eles descobriram o que parecia ser a entrada para uma série de túneis. Embora muitos dos acessos estivessem bloqueados por detritos e areia acumulada ao longo dos milênios, ficou claro que havia um complexo labiríntico sob a estrutura. Mas por que esses túneis foram construídos e para onde eles levam? Ao longo dos anos, diversas investigações tentaram mapear esses túneis. Com o avanço da tecnologia, radares de penetração no solo foram usados para explorar as áreas subterrâneas sem causar danos à esfinge. O que foi encontrado surpreendeu até os cientistas mais céticos. Não apenas existem câmaras e túneis sob a esfinge, mas eles são muito mais extensos do que se pensava inicialmente. Alguns acreditam que essas passagens podem se conectar a outras estruturas em Gizé, talvez até mesmo as grandes pirâmides. A descoberta desses túneis levantou uma série de perguntas. Para que eles foram construídos? Serviriam como tumbas para antigos faraós ou sacerdotes? Ou estariam conectados a algum tipo de ritual religioso? Alguns acreditam que esses túneis podem ter sido projetados para proteger tesouros incalculáveis, artefatos que conteriam segredos antigos, conhecimentos proibidos ou até mesmo tecnologias desconhecidas. Uma das teorias mais populares é que os túneis sob a esfinge poderiam levar à lendária Sala dos Arquivos,
uma biblioteca mítica que, segundo a lenda, conteria todo o conhecimento acumulado pelos antigos egípcios. Disse que a Sala dos Arquivos guarda documentos sobre a verdadeira história da humanidade, incluindo registros de civilizações que existiram muito antes da nossa. Outra teoria intrigante sugere que os túneis foram construídos para fins religiosos. Os antigos egípcios acreditavam fortemente na vida após a morte, e é possível que esses labirintos subterrâneos tivessem um propósito espiritual. Talvez representassem uma jornada simbólica para o submundo, um caminho que a alma dos faraós deveria percorrer para alcançar a imortalidade. No entanto, há aqueles que acreditam que a verdade sobre esses túneis vai além do que podemos imaginar. Alguns sugerem que eles foram construídos não pelos egípcios, mas por uma civilização anterior, desconhecida da história. Poderiam os túneis ser remanescentes de uma cultura perdida, uma civilização avançada que foi destruída por algum cataclismo global? Talvez um dilúvio? A presença de túneis tão antigos e complexos levanta a possibilidade de que a história humana seja muito mais antiga e misteriosa do que sabemos. Enquanto os arqueólogos continuam a investigar os túneis sob a esfinge, o que já foi descoberto é suficiente para deixar qualquer pessoa intrigada. O que antes era visto como uma simples estrutura de pedra, agora parece ser apenas a parte visível de algo muito maior. Uma rede subterrânea de túneis e câmaras, cujo propósito e extensão ainda não foram totalmente compreendidos. Alguns especialistas acreditam que os túneis podem ter sido usados para armazenar objetos sagrados, enquanto outros sugerem que eles podem ter servido como rotas de fuga secretas para sacerdotes ou faraós em tempos de crise. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. Os túneis adicionam uma camada de mistério à esfinge, que é impossível ignorar. Apesar das tentativas de escavar e explorar esses túneis, muitos permanecem inacessíveis. Bloqueios naturais e desabamentos ao longo dos séculos tornaram a exploração uma tarefa perigosa e complexa. No entanto, com a ajuda de tecnologias modernas, como robôs e sensores de alta precisão, os pesquisadores estão mais próximos do que nunca de desvendar os segredos que essas passagens escondem. Mas será que estamos prontos para descobrir a verdade? E se o que está enterrado sob a esfinge for algo que desafia todas as nossas concepções sobre a história da humanidade? O fascínio pela esfinge e seus túneis vai além da arqueologia. Ao longo dos anos, o monumento tem sido o centro de teorias da conspiração, histórias sobre maldições e filmes de ficção científica. A ideia de que algo tão antigo e misterioso poderia conter segredos capazes de mudar o curso da história atrai a imaginação de milhões de pessoas em todo o mundo. A esfinge não é apenas um símbolo do poder dos faraós. Ela se tornou um ícone da busca humana pelo conhecimento. Sua imponência e os mistérios que a cercam despertam perguntas universais sobre nossas origens e o significado de nossa existência. A esfinge de Gizé, com seus túneis e labirintos subterrâneos, continua a ser um dos maiores mistérios da história. Enquanto algumas perguntas foram respondidas, muitas outras permanecem sem solução. O que realmente está escondido sob a esfinge? Quem construiu esses túneis e por quê? E será que um dia poderemos desvendar todos os segredos que esse monumento milenar esconde? Se você é tão fascinado pela esfinge quanto nós, deixe seu comentário e compartilhe suas teorias. O que você acha que está escondido sob essa antiga maravilha? E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante sobre o Antigo Egito e outras histórias misteriosas que podem mudar tudo o que sabemos sobre o passado da humanidade.